Boa noite. A produção industrial em Pernambuco cresceu menos do que a do Brasil e do que a do Nordeste no mês de julho, quando comparada com o mesmo mês do ano passado, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Nesse período, a produção da indústria pernambucana aumentou 3,27%, enquanto no Nordeste houve alta de 4,4% e no Brasil de 6,84%. Já no acumulado do ano, Pernambuco continua com desempenho melhor, tendo havido uma alta de 1,06%, enquanto no Brasil o crescimento foi de 1,05% e no Nordeste de 1,03%. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Andréa. Alexandre, a taxa acumulada no ano não está muito baixa? Sim, está muito baixa, principalmente quando a gente se recorda de que a economia brasileira está crescendo bem. A expectativa é que a gente feche o ano com uma taxa de crescimento superior a 4%, em torno de 4,5%. Isso, inclusive, se aplicando também ao estado de Pernambuco e à região Nordeste, que deve, inclusive, crescer mais do que o Brasil esse ano. Então, você tem uma indústria crescendo em torno de 1%, 1,06%, 1,04%, 0,3%, dependendo aí da referência geográfica, é realmente um crescimento muito baixo. Isso está ocorrendo, Andréa, principalmente por causa da valorização cambial. A indústria brasileira tem sofrido muita competição internacional por causa da importação de produtos que vão ficando mais baratos. Temos tido dificuldade em exportar os nossos produtos, ou seja, então não temos expandido nossos mercados a nível internacional para produtos industriais, porque com essa valorização cambial e a estrutura hoje de demanda na economia internacional e de oferta também, nós estamos nos tornando mais competitivos em mercadorias primárias, sejam elas minerais ou agropecuária. Então nós temos crescido nossas exportações nesses produtos, isso tem sustentado muito o crescimento brasileiro, mas a indústria particularmente tem sofrido muito e tem pagado uma conta elevada, que é menor taxa de crescimento, como essas estatísticas estão mostrando. Esses motivos que você acabou de apontar são o motivo para o menor crescimento da indústria pernambucana em julho em relação ao Nordeste e ao Brasil? Não, eu diria que esse crescimento menor em julho é uma consequência. Veja, Pernambuco sempre em julho nós temos um desempenho industrial muito ruim. Nossa indústria, ela cresce muito a produção quando chega no final do ano, porque ela é uma indústria mais voltada para bens de consumo. Então, novembro, dezembro, o consumo sobe muito e a nossa indústria produz muito. Então, nós temos sempre relativamente um desempenho muito inferior em junho, julho. Particularmente, esse crescimento, quando a gente compara a julho do ano passado, foi muito porque alguns setores perderam mais, certo? Você teve, por exemplo, o setor feito de álcool, certo? Você teve um apontamento menor nesse período, porque a safra antes tinha sido maior, então vocês puxaram um pouco para antes o apontamento das usinas, como é chamado. Então, alguns fenômenos localizados setoriais fizeram com que a gente tenha tido esse crescimento menor quando a gente compara julho a julho, e que é uma tradição em Pernambuco, o desempenho ruim no mês de julho. E esse desempenho ruim seria um mau presságio para o resto do ano ou é uma coisa sazonal? Não, nós acreditamos ainda que vai haver uma melhora, porque o segundo semestre sempre é muito melhor para a nossa indústria. Nossa indústria já está contratando, nós estamos em setembro, as estatísticas são até julho, mas se você for ver, a nossa indústria já está contratando mão de obra, ou seja, já está no nível de aquecimento bom, o que deve permanecer e até aumentar, eu diria, até o fim do ano. Então, esse desempenho ruim em julho, até julho, né, isso não quer dizer que necessariamente a gente vai ter um desempenho ruim até o final do ano. A indústria ainda deve ter um aquecimento razoável até dezembro. Okay. Ainda segundo o IBGE, aqui no estado, os setores que mais se destacaram quando comparamos julho de 2007 com julho de 2006 foram o de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, que cresceu 25,9%, o de minerais não metálicos, com expansão de 21,62%, e o de borracha e plástico, que teve alta de 10,61%. Também tiveram bom desempenho nesse período os setores têxtil, com alta de 6,26%, e o de calçados e couro, com 5,12%.
Alexandre, no acumulado do ano, quais foram os setores que tiveram melhor desempenho aqui no estado? Refino de petróleo e álcool, que é assim que o IBGE classifica, mas é principalmente por causa de álcool, no nosso caso, que cresceu 1,2%, superior àqueles 1,06%, né, isso que você tinha falado anteriormente para o conjunto de toda a indústria. Tivemos a de produtos de metal, que cresceu 1,14%, e borracha e plástico, que cresceu 1,13%. Esses foram os três setores com melhor desempenho nos 7 meses, primeiros meses do ano. Vale lembrar que as estatísticas para Pernambuco do IBGE, elas não cobrem todos os setores que cobrem para a economia brasileira, por duas razões. Uma, porque em alguns desses setores nós somos muito pequenos, e outros porque nós não temos nenhuma indústria de fato. Então, entre os setores que nós temos estatísticas disponíveis, esses três foram os que cresceram mais. Alexandre, nós percebemos que os setores que mais cresceram foram os setores de bens intermediários. Nós estaríamos mudando o nosso perfil e nos tornando principalmente um estado produtor desse tipo de bens? Olha, André, isso vai acontecer no futuro em Pernambuco, principalmente por causa da refinaria de petróleo, do estaleiro, no caso estaleiro bem de capital, porque navio é considerado um equipamento, não é isso? E no caso da refinaria, porque os produtos que saem de uma refinaria não são de consumo final, são de bens intermediários. Mas ainda não é o caso. Se você for olhar, na verdade o que ocorreu é que a indústria brasileira ela cresceu mais nos setores de bens intermediários. Então, se você for ver, os setores que nós mais crescemos relativamente, certo, foi o setor têxtil, refino de álcool e petróleo, certo? Esses foram os que a gente mais cresceu, que também são bens intermediários. Mas existem alguns setores de bem de consumo que a gente também cresceu muito bem. O problema é que quando você pega a estatística só para os setores em Pernambuco, aí você vê um crescimento muito maior num conjunto maior de bens intermediários, certo? Que é porque no Brasil também bens intermediários cresceu mais. Mas quando você compara todos, você vê que a diferença fica muito pequena, e existe inclusive alguns setores de bem de consumo que a gente cresceu mais do que o Brasil também. Alexandre, você falou no destaque para o setor, para o desempenho do setor sucroalcooleiro e de refino de petróleo. Com os preços que estão aí ruins para esse setor, nós corremos o risco de ter um desempenho pior da indústria, já que esse setor aqui no estado tem sempre um bom desempenho? Olha, num caso específico em Pernambuco seria refino de álcool, né? Olha, nós deveremos ter uma safra boa, os preços vão ser ruins, a gente vai ver muito produtor reclamando, mas os dados que a gente tem aí, que são acompanhados pelo IBGE, são dados de produção física, dessa pesquisa especificamente. E em termos de produção física, a gente deve continuar com um bom desempenho do setor de álcool. A demanda de álcool no Brasil está crescendo muito por causa dos carros flexíveis, né, bicombustíveis, eles têm conseguido elevar a taxa de crescimento, a utilização do álcool, certo? E com isso você deve continuar crescendo o setor de refino de álcool no nosso estado, mesmo a gente com preço ruim. Então a gente vai ter produção crescendo e produtores reclamando, mas a produção continuará crescendo e se refletirá nessas estatísticas do IBGE. Para a gente encerrar, Alexandre, a queda na Selic apresentada pelo Copom pode, de alguma forma, interferir para baixo no crescimento da economia e da indústria em particular? Olha, no começo do ano, todos nós trabalhávamos com uma redução de 0,5%, né, de 0,5% ao mês na Selic até o final do ano. Era uma sinalização, nós tínhamos um decrescimento estável do Banco Central e tudo indicava que a gente pudesse chegar até o final do ano com esse decrescimento. Quando ele deu um decrescimento apenas 0,25%, de certa forma, assustou o mercado e, novamente, o Banco Central se mostrou bastante conservador, o que gera um certo desânimo. Mas não acredito que seja suficiente, porque muito da demanda para o crescimento nacional virado de bens de consumo, nós deveremos estar ainda com o custo do crédito direto, o crédito ao consumidor ainda deverá estar caindo, deveremos ter ainda expansão do endividamento da população. Então, eu imagino que o crescimento não será duramente prejudicado. Não posso dizer que não vai ser prejudicado, porque vai ter alguma, digamos, se a taxa de crescimento fosse ser 4,7%, talvez ela seja 4,6% no ano, mas nada que venha a causar muito dor de cabeça, não vamos enfrentar nenhuma recessão por causa disso. Então, o nosso crescimento deverá
continuar ocorrendo aqui em Pernambuco, como no Brasil como um todo, e atingindo todos os setores, inclusive a nossa indústria. Ok, Alexandre, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. Boa noite. O programa de hoje vai ficando por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.